Olá, turma de custos. Estamos aqui para fazer uma apresentação rapidinho, são poucos slides, em função aí das operações policiais. A reitoria, na data de ontem, no dia 16, ofereceu a possibilidade de fazer as aulas por videoconferência. Como o meu dia tem que ser planejado no dia anterior, eu, com a possibilidade de ter essas ocorrências hoje novamente, então ontem mesmo eu já tinha me programado para fazer essas gravações, ok? Então vamos ao assunto departamentalização. É o slide que tem aí, eu vou passar a leitura desse slide. Bom, vamos lá. Qual é o nosso assunto? O nosso assunto é departamentalização, ok? O que é a departamentalização? Departamentalizar custos indiretos é fazer a alocação do CIF. Então, todos aqueles exercícios que a gente estava fazendo em sala de aula, onde a gente distribuía CIF para cada um dos produtos, observando as bases de rateio, é exatamente a mesma coisa, só que a operação das contas chama-se departamentalização. E aí a gente tem uma sequência de procedimentos. Essa sequência de procedimentos, eu vou apresentar aqui a teoria, um exercício já resolvido e uma proposta de exercício, caso você queira participar como integrante da aula de hoje, tem lá um exercíciozinho, você faz, manda por e-mail hoje ainda, dia 17, eu vou considerar que você participou da aula, ok? Considerando que a gente vai ter quinta-feira aula normal, eu vou partir desse exercício para um pouco mais complexo. Neste exercício de hoje, para torná-lo mais simples, eu vou fazer apenas o rateio do custo indireto e a separação do custo com a despesa, porque a gente poderia colocar também os custos diretos, e aí tem toda aquela alocação dos custos de materiais e mão de obra direta. A gente vai deixar isso para quinta-feira, mesmo que a aula seja online, como está sendo essa, a gente deixa o exercício mais complexo para depois, ok? Então, departamentalização, o que é? É a gente fazer a alocação dos custos indiretos. Como é que é feito isso? Você aloca os CIFs para os departamentos, eles são chamados de departamento de serviço e departamento de produção. Depois que os custos estão alocados aos departamentos, a gente encerra o departamento de serviço, passando o custo dele para os departamentos de produção, e num segundo passo a gente passa os custos do departamento de produção para os produtos. É só isso. Rateia CIF para os departamentos, rateia CIF do departamento de serviço para o departamento de produção, depois do departamento de produção para os produtos. Só isso. Bom, departamentalizar os custos indiretos é fazer a alocação dos custos indiretos de fabricação, o CIF. Essa alocação consiste em, como eu tinha dito ainda agora, alocar os custos diretos aos departamentos de produção e serviço. Então, a gente tem que lembrar que a departamentalização considera dois tipos de departamento, o departamento de produção e o departamento de serviço. Digamos assim, o departamento de produção manipula, opera com o produto. O departamento de serviço, ele presta apoio ao departamento de produção. Então, o departamento de serviço, o produto não passa por dentro dele. Já os produtos de produção, os departamentos de produção, sim, eles manipulam os produtos, ok? Então, primeira coisa, você vai pegar o CIF e vai passar para os departamentos de produção e serviço. Segunda coisa, nós vamos alocar os custos do departamento de serviço aos departamentos de produção. Então, a gente tem alguma orientação, algum rateio, o departamento tal manda custo para cá e para lá. Então, você vai lá, faz os rateios e você encerra os custos de departamento de serviço, adicionando esses valores aos departamentos de produção. E aí, finalmente, alocar os custos do departamento de produção aos produtos. Então, os departamentos de produção que já tinham um determinado custo, eles recebem os custos do departamento de serviço, agregam os valores e daí a gente manda para os produtos. Vamos ver um exemplo bem simples. Então, aí está toda a teoria que a gente tem que aprender hoje, ok? Primeira coisa, vai te dar lá uma relação, você separa entre CIF e despesa. A despesa vai direto para a DRE. O CIF, você vai alocar para os departamentos, produção e serviço. Segundo passo,
aloca custo do departamento de serviço para os departamentos de produção. Terceiro passo, departamento de produção para os serviços. É só isso. Vamos ver aí um exercício. Suponha o seguinte CIF e despesa numa produção. Então, mesmo exercício da aula passada. Você tem CIF e departamento de produção numa lista de 3 custos aí, de 3 valores. Aluguel, supervisão e depreciação. Bem parecido com o que a gente já viu. 4.000, 3.000 e 700 vão dar 7.700. Então, aí vem a primeira separação. Considere que 70% de todo esse valor é relativo a despesas. Olha, aí já tem um errinho. O 70% não é para despesa, é para custo. Tá? Eu errei aí, galera. Considere que 70% de todo esse valor é relativo a custos e não despesa. Então, a parte de despesa é de 30%. E aí está a quebra do 7.700 em 2 valores, de 5.390 e 2.310. Então, 2.310, que são 30%, não 70%, como está dizendo aí, 30% desses valores já vão direto para a despesa operacional, eu já não me preocupo mais com esses valores. 2.310, eu já vou colocar lá despesas operacionais. Se você quiser abrir esses valores, está em 30% do aluguel, 30% da supervisão e 30% da depreciação. Ou você soma tudo junto, tira os 30% e coloca despesa operacional 2.310. Acabou. Agora vamos trabalhar os 5.390, que são os valores ali dos 3 itens, aluguel, supervisão e depreciação, que referem-se aos custos indiretos de fabricação. Tá? Então vamos para a tela seguinte. Então, suponha os seguintes departamentos que receberão os CIFs. Então, aquele valor anterior ali, ó, que eu vou voltar, 5.390, eles vão ser distribuídos para os departamentos de produção, que foram chamados aqui de montagem e pintura, e para o departamento de serviços, que nesse caso é um só. No exercício que eu passei para vocês, eu passo para 2, inclusive o departamento de produção, no exercício que eu passo para vocês, eu passo 3, então já passa de 3 para 5 departamentos, já aumenta um pouco a complexidade. Voltando para esse, então aqueles 5.390 vão ser alocados para os departamentos. Então, 40% desse valor vai para montagem, 50% para pintura e 10% para apoio. Então, fica assim, ó. Montagem recebendo 40%, ela fica com 2.156. Pintura recebendo 50%, fica com 2.695. E apoio recebendo 10%, fica com 539. Então, ó, voltando aqui. O valor de 5.390 lá na penúltima linha, tá? Vai passar por esse rateio de 40%, 50% e 10%, e vão ficar distribuídos assim: 2.156 para montagem, 2.695 para pintura e 539 para apoio. Ok? Então, fiz o primeiro passo, que é... Perdão, o primeiro passo que é isso aí, alocar os CIF para os departamentos. O segundo passo, que é colocar os valores, ok? Então, naquele rateio, eu já faço aí os 40, 50 e 10, então dá esses valores. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse 539, que é o departamento de apoio, que nessa sequência de passagem do CIF dos departamentos para o produto, o primeiro que vai embora é o departamento de produção, de serviço. Então, todos os departamentos de serviço, aqui nesse exercício de explicação, é apenas um, mas no exercício que eu passei para vocês são 2 departamentos. Então, nós temos 10% do total do CIF, que dá 539, que eu vou passar para montagem e para pintura. Então, vem aí uma sequência de rateio. Esse valor de 539, olha aí a sequência. Eu mando 45% para montagem, 55% para pintura. Então, eu pego esses 539 e distribuo para os 2 departamentos de cima, que ficam assim, ó. Montagem recebe 45% desse 539, fica com 242, e pintura, que é 55%, fica com 296, tá? E os seus centavos lá. E aí, na linha de baixo, assim, os departamentos de produção que tinham já os seus custos, que vem em primeiro lugar, 2.156 e 2.695, eles recebem esses 2 custos, que é o 242 e o 296, ficando cada um deles. Ó, montagem fica com 2.398 e 55, e pintura fica com 2.991 e 45. Então, onde é que a gente está, por enquanto, no exercício? Nós já separamos o que é CIF, o que é despesa. Despesa vai para a DRE. CIF vem para os 3 departamentos,
produção e serviço. Agora eu vou pegar serviço e passar para os departamentos de produção. Paramos aí. O que a gente vai fazer agora? Os departamentos de produção que tinham seus custos, receberam esse departamento de serviço, vão alocar agora para os produtos. É a próxima tela. Alocando o CIF do departamento de produção aos produtos. Então, aqui nós temos 2 produtos. No exercício que eu mandei para vocês são 3, já dificulta um pouquinho mais. Então, o departamento de montagem manda 70% para A e 30% para B. Departamento de pintura manda 60% para A, 40% para B. Ok? Então, depois disso, com base nos rateios acima, fazemos as alocações aos produtos. Então, a gente vai pegar esses valores aqui, ó, de 2.398,55 de montagem e mais os 2.991,45 de pintura, nós vamos alocar dentro disso daí, ó, 70 e 30 de montagem vão para A e B, 60 e 40 de pintura vão para A e B. Então, como é que ficam os valores? Departamento de montagem vai receber 1.700, vai passar para o produto A 1.678,98, que é o quê? Ó, 70% desse valor cheio aqui, 2.398. Então, ó, aí, departamento de montagem, que é 2.398, ele vai passar 70% para A e 30% para B. Ó. O 70% é 1.678 e os 30% são 719. Já o departamento de pintura, que são esses 2.991, vão passar 60% para A e 40% para B. Então, o departamento de pintura passa custo 1.794 para A, 1.196 para B. Então, somando na vertical, quanto que o produto A recebeu de custo? 1.678 mais 1.794, ou seja, 3.473. Esse é o CIF do produto A. E o produto B, com 719 mais 1.196, ele fica com 1.916. Ou seja, o produto B recebe 1.916 de CIF. Portanto, os CIFs estão alocados aos produtos por meio de departamentalização. Acabou o exercício. A próxima tela é só para eu ver como é que eu vou montar esses valores. Então, só relembrando, eu tenho uma tabela com 3 itens que eu vou separar custo e despesa. Despesa já mando para DRE, que nem no exercício anterior. Pego o custo, em vez de eu fazer aquelas alocações todas, essa alocação agora vai ser por departamentalização. Então, eu pego os 3 CIFs e distribuo para os 3 departamentos, que nesse exercício são 2 de produção e 1 de serviço. Tendo feito esse primeiro rateio, eu passo o custo do serviço para os de produção. Primeiro passo. Segundo passo, dos departamentos de produção para os produtos. Pronto, aloquei. Tá? Então, fica aí, esse daí é quase que o resultado, é só o CIF. Agora, o resultado do exercício é esse daí, ó. A alocação de CIF aos produtos. Produto A recebeu 3.473, que é esse total que está aqui embaixo, do lado esquerdo. O produto B, 1.916, que é esse total do lado direito aqui, produto B. Ok? E as despesas operacionais, 2.310, que eu tinha separado lá no início. Então, o total de todos os CIF mais despesas, 7.700. Está lá no início do exercício. Então, essa é a nossa matéria. Pega uma relação de valores, separa CIF de despesas vai para DRE, CIF, departamentos, encerra serviço para produção, depois encerra a produção para o produto. Pronto, está aí a alocação. Qual é a sua tarefa? A partir de agora, é o exercício que eu estou passando. Como vai ser a sua participação na aula de hoje? Então, você vai mandar um e-mail para mim, tem que ser hoje, dia 17, falando assim, respondendo isso daí com o exercício que eu vou passar agora. Alocação para A, para B, para C, de CIF e despesa operacional. Tá? Preciso saber isso daí. Então, vamos ver qual é o nosso exercício. Tá? Exercício, tarefa para hoje, dia 17. Determinar o CIF de cada produto e despesa operacional. Então, valores de CIF e despesas operacionais. De novo, está tudo junto aí. Tá? Então, eu tenho aluguel de 5.000, supervisão de 4, depreciação de 3.000 e outros CIFs, 1.000. Tá? Então, eu tenho aí 9, 12, 13 mil reais. CIF com despesa. Tá? Então, CIF representa 65% acima e despesas operacionais 35%. Então, você vai pegar 35% desses valores direto para a DRE, despesa operacional, pum. Tá? Já tem uma das respostas do exercício, já é isso aí.
35% dessa soma já é despesa operacional. 65% vem para a departamentalização, cuja indicação vai ser dada agora. Bom, quais são os departamentos e respectivas taxas de rateio de CIF? Então, quais são os meus departamentos de produção? Aqui nesse exercício são 3, montagem, pintura e manipulação. Cada um deles recebe 30%, 20% e 10% respectivamente, daqueles CIFs que eu estou separando aqui como 65% desse valor. Então, 65%, eu separo agora desse valor que sobrou, 30% para montagem, 20% para pintura, 10% para manipulação. O departamento de serviço, apoio, são 25% e revisão, 15%. Então, aloquei. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar os 2 departamentos, apoio e revisão, os 2 departamentos de serviço, e mandar para os 3 de montagem. Então, tem que ter uma taxa de rateio para isso daí. Bom, rateio dos CIF, departamento de serviço, para o departamento de produção. Então, só lembrando aqui, ó, são esses 2 de baixo aqui. Apoio e revisão, que receberam esses valores de 25% e 15%, eles agora vão passar esses valores, 50%, ou no caso do apoio, 50% para montagem, 30% para pintura e 20% para manipulação. E o de revisão, 40% para montagem, 20% para pintura, 40% para manipulação. Tá? Então, nesse ponto aqui, não tenho já mais custo de departamentos de serviço, porque eles já mandaram tudo para o departamento de produção. Agora, o departamento de produção, que já tinha recebido o CIF, agora você agrega os valores do departamento de serviço, tá? E agora o que você vai fazer? Vai mandar para os produtos. Então, o custo da montagem, que tinha o seu valor original, mais o que ela recebeu do departamento de serviço, agora ela vai mandar 42% para A, 30% para B e 28% para C. Assim como pintura, vai mandar 30% para A, 40% para B e 30% para C. E o departamento de manipulação vai mandar 10% para A, 30% para B e 60% para C. Pronto. Nesse ponto, eu já tenho CIF em todos os produtos e tenho a despesa operacional que eu separei lá no início. Ok? Então, é o que eu vou pedir para vocês. Você vai mandar um e-mail, tá? Identificando seu nome, mas eu tenho lá o nome de vocês, tá? Só mandar um e-mail. Valor de CIF rateado aos produtos. Então, o produto A vai receber tanto de CIF, o B tanto e C tanto. E o valor da despesa operacional. Envie essa resposta para mim hoje, dia 17, não pode ser amanhã, dia 18, e nem depois. Tá? Se você mandar, ok, sem problema, mas não vai contar como presença para a aula de hoje. Então, enviar a resposta certa ou errada contará como presença na aula de hoje. Ok? Pessoal, forte abraço para vocês. Essa foi a maneira para lidar com isso na aula de custos, em função das restrições que a gente está tendo aqui na nossa cidade sobre a nossa mobilidade por causa das operações policiais. Vamos torcer para que quinta-feira a gente possa ter aula presencial normalmente. Um forte abraço. Vejo vocês na primeira oportunidade possível.